Paulo escreve assim, eu convido os irmãos a lerem comigo, alternando a leitura. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos, por gentileza, os versículos ímpares. Versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor enche a nossa vida com o teu Espírito. Pedimos que o Senhor nos dê condições de sermos submissos uns aos outros no temor de Cristo. Ajuda, ó Deus, na nossa caminhada como cristão, como peregrino. Possamos estar andando neste mundo, mas pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e onde Cristo está. Guarda, Deus, a cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu começo dizendo que é absolutamente correto quando se diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Conforme é a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação, na sociedade em geral. John Mackay diz que a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige um tratamento especial. O lar, continua ele dizendo, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor. Entretanto, ainda ele falando, a realidade muito frequentemente é bem outra. Um dos problemas do lar é o autoritarismo, o outro é o hedonismo. Paulo escreve, Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33, em um contexto de falência da família, de preconceito quanto à mulher e do autoritarismo masculino. Ele aponta para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias, quando afirma: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Na cultura pós-moderna, o conceito de família está confuso. Há confusão de papéis, especialmente confusão de papéis no casamento. A família, ela não pode ser acéfala e nem bicéfala. Deus
pois, o homem como cabeça da esposa e o líder do lar, há no contexto em que nós estamos vivendo o empoderamento do feminismo das mulheres. Ouçam bem, o novo Código Brasileiro, Civil Brasileiro, parece não reconhecer a diferença de papéis de homens e de mulheres. Todavia, reconhece como legítima das relações que a Bíblia chama de adultério. As relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis. A infidelidade conjugal atinge cerca de mais de 50% dos casais. E o índice de divórcio aumenta de uma maneira assustadora, até mesmo na terceira idade. A cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas reprováveis dos tempos primitivos. Numa época como a nossa, de falência de virtude, de enfraquecimento da família, de inversão de valores, de marchas contra a família, contra o casamento, da explosão do diverso, a ideia cristã do casamento precisa ser difundida com mais frequência entre o povo de Deus. No texto que nós estamos examinando, vai nos trazer o papel da esposa e o papel do marido. Falando sobre o papel da esposa, Paulo escreve assim: mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Ouçam, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena que as mulheres sejam submissas aos maridos. Essa palavra submissão está desgastada nos nossos dias. E aí eu quero trazer para os irmãos, em primeiro lugar, dizendo que não é submissão. Em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. Devemos desinfetar a palavra submissão, certo? Dos seus sentidos adulterados. A mulher não é inferior ao homem. Ouça bem isso. A mulher não é inferior ao homem. Por quê? Porque ela foi tão feita à imagem de Deus quanto os homens. Ela foi tirada da costela do homem e não dos pés. Ela é auxiliadora idônea, que olha nos olhos. Ela não é uma escrava. Aos olhos de Deus, mulher é coigual com o homem. Gênesis 3, 28, 1 Pedro 3, 7. John Stott diz que quando devemos pensar em submissão, que Paulo recomenda à esposa, às crianças, aos servos, não podemos usar isso como outra palavra de inferioridade, mas de igualdade, de igual forma. Devemos aceitar a ideia de... não devemos aceitar a ideia de uma obediência cega e servil. Submissão é pôr-se debaixo da missão de uma outra pessoa. A missão do marido, ouçam bem, maridos, ouçam bem aqueles que querem ser maridos. A missão do marido é glorificar a Deus. E ele glorifica a Deus amando a esposa, da mesma maneira que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. E aí, submissão traz a ideia de apoiar, de encorajar. Isso facilita o nosso entendimento. Segundo lugar, submissão não é obediência incondicional. Ouçam bem, todos nós somos servos de Cristo. Nunca se afirma, porém, que a esposa deve ser escrava ou serva do seu marido. A nossa relação com Jesus
É uma relação de submissão completa, inteira, absoluta. Não é uma exortação dirigida às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implica na sua insubmissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido. Para obedecer a Cristo, ela tem que entender que debaixo da autoridade do Senhor, a autoridade do marido, a autoridade dos pais, a autoridade dos patrões, a autoridade do governo, ela tem limite. E ela não está acima da autoridade de Deus. E aí eu trago para nosso entendimento, o que é então submissão? Em primeiro lugar, veja comigo o que diz o versículo 22 do texto lido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Em primeiro lugar, devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão de Cristo, mas é por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão das esposas a Cristo. A esposa se submete ao marido por amor e obediência a Jesus Cristo, não é por obediência ao marido. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. A esposa se submete ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada. É só você examinar Tito capítulo 2, versículo 3. John Stott está certo ao comentar ao texto e dizer que as mulheres, por trás do marido, por trás do pai e do Senhor, devem discernir o próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe deu a autoridade que tem. Assim, se elas quiserem se submeter a Cristo, submeter-se-ão a eles, visto que a autoridade de Cristo que exerce. Pois o casamento ilustra essa relação da igreja com Cristo, de modo mais adequado do que até mesmo a ilustração da relação do templo com a pedra angular, ou até mesmo da relação com o corpo com a cabeça. Veja o que diz o versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Em segundo lugar, as mulheres devem ser submissas ao marido para a sua liberdade. Veja o que diz versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A submissão não é escravidão, mas liberdade. Porque a verdade liberta. Só estou livre quando eu obedeço às leis do meu país. Assim como falei na semana passada da história do bolo, da forma do bolo, conforme o bolo, o trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. Se tirar, ele perde a sua liberdade, ele não tem condições de correr. John Stott está correto quando diz que o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que a sua esposa encontra em si mesmo o seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. Aqui vale a pena pensar naquela história que já contei para vocês em uma outra vez, mas apenas para ilustrar. Na época da escravidão, quando se transportava escravos da África para as nações descobertas, entre elas o Brasil e a Inglaterra e outras, diz que naquela ocasião um navio cheio de escravos, e também ali ia um lord inglês, olhou para todos aqueles escravos e sentiu o desejo de dar liberdade, de comprar a todos. Mas ele não tinha os recursos necessários. Ele comprou um. E quando comprou, deu a liberdade. E quando o escravo olhou para o seu novo senhor, entendendo que deveria servir agora por obrigação, porque foi comprado,
olhando para o seu Senhor, ele diz assim: então me compras, para sempre serei teu escravo. O Senhor diz assim: eu te comprei para te dar liberdade, vá, pode ir. Ele se lança aos seus pés e diz assim: para sempre serei teu escravo. Porque exatamente é isso que ele entendeu. E em terceiro lugar, à luz do ensino de Paulo, nós entendemos que a submissão da esposa ao marido é a sua glória. Veja o que diz o versículo 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Assim como a glória da igreja é a submissão a Cristo, também a glória da esposa é a submissão ao marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, é devotada, é um reconhecimento. Cristo nos libertou. Essa submissão é motivada pelo amor. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja não desonra e nem desvaloriza. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de obedecer, de submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde o seu nome, ela perde a sua reputação, ela perde o seu poder. A submissão da mulher também é assim. Não a um senhor autoritário, autocrático, insensível, mas alguém que a ama a ponto de dar a vida por ela. A submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que ama, como Cristo ama a igreja. O cabeça do corpo é o salvador do corpo. A característica da sua condição de cabeça não é tanto a de Senhor, mas, sobretudo, se referindo a Cristo, a igreja de Salvador. Assim, precisamos entender o relacionamento marido e esposa, e a esposa nesse papel de submissão. Em quarto lugar, a submissão ao marido é a questão de missão. A palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentada na missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa, ao ponto de morrer por ela. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias da sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Nesse relacionamento de submissão da esposa ao marido, nós entenderíamos que a coisa poderia funcionar muito melhor na família se a palavra submissão ela não fosse adulterada como tem sido adulterada nos nossos últimos dias. Resumindo isto, em primeiro lugar, ouçam bem, mulheres, submissão não é inferioridade. Submissão não é obediência incondicional. Submissão deve ser e entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Observando a esposa ao marido, que entender que é a sua liberdade. E à luz do ensino de Paulo, a esposa do marido é a sua glória. E aí, qual seria então o papel do marido nessa conversa? Paulo escreve a partir dos versículos 25 e 33, Paulo diz assim aos maridos: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite
o marido. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja o é a Cristo, ele deve amá-la e amar da mesma maneira que Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas muito mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Esse é um modelo para nós, marido. Esse é um modelo escrito por Deus para nós. Assim, o marido nunca deve usar a sua liderança para sufocar a esposa, nem para impedi-la de expressar. O conceito de autoridade nas Escrituras não tem a ver com poder, com domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor. Se o marido ama, a esposa irá se submeter. E aqui o apóstolo Paulo usa 5 verbos para definir a ação do marido. Primeiro ele fala sobre amar. Amar a esposa. O amor de Cristo pela igreja foi proposital. Jesus tinha um propósito. Foi sacrificial. Jesus se entregou por ela. Foi santificador. Foi abnegado. Foi perseverante. Assim deve ser o amor do marido para com as suas esposas. Segundo, Paulo usa aqui o verbo entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Foi assim que Jesus se entregou como oferta. Paulo usa aqui o santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. Jesus se entrega, Jesus ama a igreja, se entrega e santifica. Não somente isso, Jesus também purifica. E, finalmente, ele apresenta sem mácula e sem ruga. Assim deve ser o marido, porque o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. E aí, como o marido deve, então, cuidar da esposa? Versículos 25 e 27 diz: maridos, cada um de vós ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O marido, ouça bem, maridos, o marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da sua esposa, a santificação da sua casa. Deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual sobre a vida dela e sobre a vida dos filhos. O marido não pode, de maneira nenhuma, terceirizar esse cuidado espiritual. Ele não pode entregar isto à igreja, ele não pode entregar isto à televisão, ele não pode entregar isto a ninguém. O marido precisa, ele é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Segundo, o marido deve cuidar também da vida emocional da esposa. Veja o que diz os versículos 28 e 29. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, faz o quê? Alimenta e dele cuida. Assim também é Cristo em relação à igreja. Os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, então precisa cuidar dela.
Em terceiro e último lugar, o marido deve cuidar da vida física da esposa. Veja o que diz o versículo 30 do texto anunciado. Porque somos membros do seu corpo. O marido deixa todos os outros relacionamentos para se concentrar no relacionamento com a esposa. Ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Por isso, ele deixa pai e mãe. E a sua atenção se volta para a sua mulher. Seu propósito é agradá-la. Sua união com ela é monogâmica e é indissolúvel. Assim, o marido e a mulher tornam os dois uma só carne. Na verdade, é uma aliança que é feita. E essa aliança tem como testemunha a pessoa do Senhor e o Senhor da igreja. Olha para o texto. E aí a gente começa a pensar no texto, a maneira como Paulo introduz o texto, lendo o texto no contexto em que nós estamos vivendo, talvez até nos assuste se falarmos a palavra sobre submissão. Mas quando nós olhamos para a questão da submissão da esposa e para o amor do marido, nós percebemos que há necessidade para que os dois possam se empenhar para que o seu lar seja de fato aquilo que nós começamos a dizer no início do culto. Entender que o lar, que a família, e que é absolutamente correto quando se diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. E assim como é a situação moral, religiosa na família, assim será na igreja, na nação, na sociedade. E aí eu quero aplicar, chamando a tua atenção para algumas colocações. Primeiro, a personalidade humana é continuamente influenciada pelo tipo de educação recebida no contexto familiar. Pergunto para você pensar: que tipo de geração nós estamos formando dentro dos nossos lares? Que educação nós estamos tendo na família? Que educação nós estamos tendo na escola? Que educação nós estamos tendo pelos meios de comunicação? Que educação nós estamos tendo em todos os relacionamentos dos quais nós estamos envolvidos? John Mackay, ele diz corretamente que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. E o diabo tem exatamente usado isso nos últimos dias, quando sai com a questão do empoderamento feminino. Esvazia a história de ser submissa, entendendo que essa submissão é uma questão inferior, mas não é isto que Paulo quis nos ensinar. O princípio é claro. Devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser o nosso dever cristão. Precisamos entender o que representa ser submisso. E precisamos voltar ao versículo 21 do texto de Efésios, capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, maridos, filhos, servos e senhores. Submeter é entregar-se a alguém, o que representa amar. Se entregar-se por alguém
é amar, assim nós podemos entender. Submissão e amor são dois aspectos da mesma coisa. O que representa submissão? Entregar-se a alguém. O que representa amar? Entregar-se a alguém. Cristo entregou-se por amor à igreja. A igreja se submete a Cristo. O marido se entrega por amor à esposa, a esposa se submete ao marido. Se é assim, submissão e amor são a mesma coisa, e sendo o mesmo aspecto, sendo a mesma coisa, nos ajuda a caminharmos no mesmo propósito, entendendo que o nosso lar aqui na terra, ele tem um propósito. O nosso lar aqui na terra, o seu propósito é exatamente glorificar a Deus. E aí nós glorificamos a Deus quando nós, mulheres, submetemos aos maridos, e nós glorificamos a Deus quando nós, marido, nos entregamos a amar a esposa no mesmo amor proposital, no mesmo amor sacrificial que Cristo teve pela igreja. Se andarmos assim, a nossa casa servirá ao Senhor, e a nossa casa glorificará o nome do Senhor. E o nosso lar será um lugar onde a paz, o amor e a harmonia estarão presentes e fará a diferença, porque ali é o Senhor que habita nos nossos corações. Ouçam, Paulo introduz essa parte final de Efésios, capítulos 5 e 6, como um imperativo: enchei-vos do Espírito. Se estivermos cheios do Espírito, nos ajuda nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação. O relacionamento marido e esposa será saudável. O relacionamento filhos e pais, que nós veremos no próximo domingo, com a graça de Deus, também nos dará condições de termos o céu no nosso lar. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.